abrir a nossa espada no livro de Romanos, capítulo 1, nós vamos até o 17 hoje, tá bom? Deixa a sua Bíblia aberta, você que está aí no seu lar, na sua casa, você que participa conosco das nossas lives, sejam todos bem-vindos à casa do Papai do Céu. Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui. Maravilhoso Deus, te rendemos graças, glórias, que tu venha nessa noite, Senhor, nos dá a inspiração para trazer para o teu povo, para a tua igreja, essa palavra poderosa, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, essa palavra que o pastor trouxe é muito forte, porque Deus ele manda tu escolher, fazer a tua escolha. Essa palavra Deus quer dizer que Ele que tem que ser a prioridade. Deus tem que ser prioridade na vida, principalmente daquele que se diz cristão. É isso que a gente vai estudar. Um homem que largou as suas prioridades. Um homem que largou as suas convicções, porque ele era convicto naquilo que ele fazia, porque ele servia, ele era um fariseu. Um homem dotado em vários idiomas, intelecto. Mudou o seu nome original de Shaul, que é Saul, para Paulo o Pequeno. Mudou para quê? Justamente para ele ter espaço de percorrer sobre o Estado romano, até porque ele tinha cidadania romana. O tesouro dele passou a ser a Cristo. Depois do seu grande encontro ali na estrada de Damasco, Atos 9, que ele encontra com o Senhor fala: Saulo, Saulo, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. A Bíblia diz que ele ficou cego, mas que Deus manda Ananias lá para tirar as escamas dos olhos dele. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o homem se encheu do Espírito Santo de Deus. O homem que passou de perseguidor para ser perseguido pela sua prioridade que ele escolheu. E se hoje nós estamos aqui, queridos, é por causa do trabalho desse homem. Porque a carga que ele recebeu não foi fácil, querido. O cara apanhou. O cara apanhou, sofreu naufrágio e foi decapitado, que era uma forma de uma morte honrada para aquele que tinha a cidadania romana. Para você ver que ele foi decapitado. Era uma honraria tu perder o pescoço ali naquela cultura, naquela sociedade. Por isso que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não era nem digno de ser crucificado como Jesus. Foram homens que Deus chamou para ser mártires, mas que o seu legado estão ecoando em toda parte do mundo até hoje. Porque essas pessoas priorizaram o reino de Deus. Nós temos que priorizar, querido, primeiro a Deus. É primeiro a Deus. Nosso tesouro tem que ser o Senhor. Nosso tesouro tem que ser o Senhor. Hoje uma irmã me ligou: pastor, eu não vou para a igreja porque eu vou visitar uma irmã. Por que ela não vai outro dia? Aí que dizer, cadê o culto de ensino? Cadê o compromisso com Deus de estar na casa de Deus? Então as pessoas colocam outras prioridades, outros tesouros e não vêm para a casa de Deus. Eu sinceramente, eu entreguei a minha vida para servir a Cristo. E deixa eu te dizer, não é mais a tua vontade. É a vontade do Senhor. E nós vamos aprender, querido. Nós vamos aprender muito nessa carta. Até hoje está aqui, ó. Está aí o Coliseu, querido. Com uma grande prova. Porque tem gente que duvida até que Paulo existiu. Tem gente que duvida até que Roma existiu, querido. E hoje está aqui a Itália, a capital Roma. O Coliseu, onde os cristãos eram dilacerados, onde tinha lutas de gladiadores, uma sociedade muito hedonista, cheia de prazer, de orgia, de culto. E esse homem escreve para essa cultura, querido.
Esse homem, ele faz de Deus a sua prioridade, o seu tesouro, que ele não está nem aí com o que vai acontecer lá com ele. Ele quer fazer a vontade de Deus. Então hoje, as ruínas estão ecoando até hoje, querido. Muitas pessoas, eu tenho esse sonho, um dia vai acontecer. Eu só não vou agora porque eu realmente não quero. Mas um dia eu vou na Europa, conhecer a Europa. Eu quero passar por Roma, eu quero passar por esses pontos turísticos que eu vou te mostrar aqui. Eu quero ir a Jerusalém, porque esse tem que ser o desejo de um cristão. De andar onde os profetas andaram, de andar onde os apóstolos andaram, onde Jesus andou. Isso tem que fazer parte do anseio de dentro de um coração de uma pessoa que realmente serve a Deus. Nós vamos lá. Entendeu? Nós vamos lá. Não é caro para ir em Israel. Para ti ir lá em Israel, para ti voltar é 6 mil reais. Entendeu? Não é caro, meu irmão. O cara não vai por aí e gasta mais de 10 mil com o diabo. O cara não vai. Só o cara fazer uma caixinha no Nubank que vai guardando dinheiro, daqui a pouco ele tem 6 mil para ele ir lá e voltar. Mas um dia a gente vai chegar lá, um dia esse ministério vai viajar para Israel, um dia esse ministério nós vamos visitar, nós profetizamos que um dia nós vamos visitar e gravar a mensagem de lá, meu irmão. Porque as pessoas que têm isso em seu coração, fazem de Deus a prioridade, Deus levanta, querido. Um dia a gente vai lá, um dia nós vamos fazer live de lá, tu crê nisso? Eu creio. Um dia nós vamos gravar live daí desse Coliseu para mostrar o que aconteceu, o que foi que o apóstolo Paulo fez pela igreja. Meu Deus do céu, aqui a gente já entra de ir lá. Então, querido, isso aqui é a loba que alimentou os homens que fundaram Roma, Rômulo e Remo. Aí depois Rômulo matou Remo e fundou a cidade de Roma em 722 a.C. Você vê que já começa a cidade de uma maneira esquisita, uma loba já alimentando 2 crianças que se perderam no caminho. É o quê? É uma coisa mística, esotérica já. A fundação dessa nação. Era assim que era as piscinas na época do Império Romano. Até hoje está lá, olha, isso aqui é uma réplica que as pessoas restauraram e as pessoas vão visitar até hoje em Roma. Isso aqui era espalhado por todo o território de Roma, porque a maioria das casas não tinha água, as pessoas iam tomar banho aí, era banho público. Então essa é a cultura que Paulo vai enfrentar aqui, as mulheres tomando banho. Era uma cultura muito forte, muito rica, querido, muito poderosa. Mas esse homem de Deus tinha o desejo de estar lá. Aí por enquanto ele não vai, ele logo manda a carta para preparar os corações dos irmãos, para que quando ele chegar lá, ele não vai perder tempo não. Quem tiver que ser exortado, ele vai exortar, e quem tiver que ser consolado, ele vai consolar. Aqui os homens tomando banho também, era assim que era o cotidiano dessa metrópole, deste lugar chamado Roma no passado. E hoje as pessoas vão só visitar. Tem muita coisa linda, os monumentos. Assim era a vida cotidiana, uma sociedade cheia de pessoas. Aí nesse tempo aí era 1 milhão de pessoas na capital. Os estudos apontam que era 1 milhão de pessoas que viviam aí na capital de Roma. Então era o centro do mundo. Assim como o Egito foi também, na sua grandeza, o centro do mundo, Roma passou a ser a capital do mundo. E Paulo vai chegar nessa cultura aqui, querido, para engajar a palavra, para ministrar a palavra de Deus. Isso aqui, olha, é o palácio de que Adriano mandou fazer, e até hoje ele está lá. As pessoas vão aqui é o Panteão. Adriano que restaurou isso aqui, imperador Adriano, e até hoje é um dos lugares mais visitados em Roma. Isso aí é uma prova, querido, uma prova de que realmente aconteceu as coisas, que a Bíblia é verdade, os relatos bíblicos, junto com a arqueologia, hoje muitas coisas se vivem em sintonia, porque é a verdade. Antigamente era assim, olha,
o panteão. As pessoas iam para cá e aqui dentro tinha todo o panteão grego-romano, os deuses que eles adoravam. Então os imperadores mandavam construir isso aqui para adoração, querido. Para aquilo que eles acreditavam, porque era a prioridade dessas pessoas, eram o tesouro dessas pessoas. Está vendo como uma mensagem interliga com a outra? Então nós vamos nos deliciar, querida, nesse estudo. Olha os deuses que eram adorados dentro do panteão. Que panteão quer dizer culto a vários deuses. Olha aqui o Baco, deus do vinho, Ceres, Diana, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva, Netuno, Vênus e Vulcano. E muitos outros. Eu trouxe aqui só os mais conhecidos, mas tem muito. Tem Mitra. Então tudo isso era adorado. As pessoas veneravam. Hoje as pessoas veneram de uma outra forma, porque não tem o conhecimento da verdade. Ou se tem, e aqui era o Coliseu, aonde Nero mandava queimar os cristãos, pendurava em estacas, crucificava, e o povo todo aplaudia, porque ninguém... O cristianismo, quando chegou em Roma, ele veio para confrontar o sistema, querido. Você vê que hoje está se repetindo a coisa, já estão proibindo a Bíblia na Europa. Passou na televisão ontem, o rapaz ali, o pregador na Inglaterra pregando, ele colocou a caixinha dele lá de som e começou a falar de Jesus. O guarda veio e mandou ele fechar e ir embora, porque ele é homofóbico agora. A pessoa que prega a Bíblia agora, ela é homofóbica aos olhos dos ímpios, porque a Bíblia realmente bate forte na corrupção. A Bíblia bateu forte nessa sociedade. E aí, nós vamos nos calar? Nós vamos nos acovardar? Mas é assim que está. O mundo, o sistema aí, papal, quer trazer um Cristo diferente agora. Um Cristo que aceita tudo. Querem mudar a Bíblia. Porque isso aqui é muito pesado. Isso aqui, meu irmão, é pesado. Isso aqui é para realmente o cara que é crente, que quer ser crente. Quem quer brincar, que lê isso aqui, se ridiculariza. Querem mudar o texto, porque quando a palavra é forte, que vai confrontar o pecado, eles querem mudar. Eles querem dizer que Jesus já nasceu de uma assimilação artificial, e colocar no texto para substituir a Bíblia, querida. É isso que os caras estão pensando. Meu irmão, se isso aqui não conseguiu destruir os cristãos, tu acha que isso vai destruir? Só vai destruir crente frouxo. Eu quero ver a igreja orando aqui, intercedendo, Nero matando, mas quanto mais eles mataram o Paulo, eles mataram todos os apóstolos, eles mataram um monte de gente que serviu a Deus e serviu com uma semeadura, porque quando eles morreram, o império se acabou e o cristianismo explodiu no mundo. Porque as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Ou a gente acredita nisso, querido, ou a gente infelizmente está brincando de ser crente. Então, querido, está aqui. Aqui nesse Coliseu existiam as lutas dos gladiadores. Eu estou mostrando para você a cultura de Roma, onde Paulo chegou para ministrar, onde ele enviou a carta. Porque nem todo pregador mostra isso para você. Ele chega lá e prega logo direto. Não, estou mostrando há 2000 anos atrás o que Paulo enfrentou, por que ele foi para lá e como era a cultura. Nós temos que saber isso, para a gente entender mais o texto. Então os gladiadores, eles eram vistos como um troféu. Os donos de Roma, os senados, os patrícios, eles compravam como escravos esses caras. Esses caras pertenciam a eles como um objeto. E eram mandados para cá, para lutar, para ganhar dinheiro. Era um artista. Até as mulheres dos imperadores, dos caras ali da elite de Roma, elas queriam estar perto do gladiador. Até o suor do gladiador elas pegavam para se passar depois, por causa do vigor do homem. Até o sangue do gladiador elas usavam como vigor para a sua vida sexual com seu marido dentro da sua casa, querido. Veja que sociedade é essa que era. Agora você entende por que Paulo perdeu o pescoço, não foi? Porque ele confrontou tudo isso aqui. Agora você entende por que a gente é perseguido, né?
porque a gente não passa a mão no pecado, na cabeça das pessoas que estão fazendo coisa errada. Nós temos que falar a verdade, querido. Não tem que ter medo. Aqui são os soldados, a guarda pretoriana que guardava os imperadores. Eles davam muito dinheiro para eles. Por isso que o exército do mundo, na época do Império Romano, aqui os grandes generais, os imperadores prometiam muitas riquezas para eles. Por isso que eles iam se matar, meu irmão, não estavam nem aí. Porque quando eles voltavam da guerra, eles iam cultuar os deuses. Eles cortavam um boi, que é mitra, a cabeça do boi, e se lavavam com o sangue do boi, como vitória da guerra. Era assim que era a vida dessas pessoas. Glorificavam seus deuses, davam honra ao imperador, que também era visto como um deus. Então eles, os grandes generais que iam para a frente da batalha, eles recebiam posições tremendas, até mesmo muitos viraram imperadores depois. Porque eles saíam para conquistar as guerras, e quando eles chegavam da guerra, era aquela festa na cidade de Roma, meu irmão, era um banquete, trazendo os troféus da guerra, os troféus da guerra que eles conquistavam as nações, e cultuavam ali todo mundo junto. Aqui o Senado, onde as grandes questões de Roma eram resolvidas, onde eles debatiam o que ia ser implantado na sociedade. É por isso que hoje nós temos o Senado também. O Senado é muito importante numa república. E aqui nós temos, hoje, há 2000 anos atrás, a estátua de Otávio, que está aqui na praça, onde as pessoas vão visitar Roma e se deparam com essas grandes imagens como prova de que o império existiu, de que os imperadores existiram, de que Paulo existiu e de que a Bíblia é verdade. Porque tem gente que só quer dar glória para os imperadores, só quer dar glória para o que aconteceu lá e quer tirar o cristianismo de lado. Mas foi o cristianismo que entrou em Roma e mudou a vida de muita gente, salvou muita gente. Tem muita gente salva hoje no pó da terra por causa do cristianismo que entrou lá. É uma pena que hoje a Europa está toda globalista e ateísta. Mas tem os remanescentes lá, senão estava pior. Você está entendendo? Dando glória para Jesus. E aqui está o Estado do Vaticano, onde o Papa fica aqui, daqui ele celebra a missa e muita gente aí vai adorar ele. Nem fala em Jesus, né? Dá glória para Mary e não dá para Jesus. Coitada da Mary. Então, os 5 primeiros imperadores romanos, só os 5, são muitos, queridos. Mas quando começou o império, depois que Júlio César morreu, que faquearam ele, os senadores faquearam Júlio César, o seu sobrinho ficou com sua herança, que é o Otávio Augusto César, falado. Ele foi o primeiro imperador romano, Otávio Augusto César. O segundo foi Tibério. Quando Jesus nasceu, era ele o imperador, Augusto César. Mas no ministério de Jesus, ele morre e depois entra Tibério. Quando Jesus vai exercer seu ministério, já é o imperador Tibério no ano 27 depois de Cristo. E depois de Tibério, é só intriga isso aqui, só falsidade, só traição, um matando o outro, um querendo ser melhor que o outro, um pegando a família do outro, destruindo, matando. Era assim que era, querido. Veja que sociedade era essa para o cara estar no poder. É por isso que os caras se matam ali em Brasília por poder. É poder, querido. Olha aqui. Augusto César, veio Tibério, depois veio Calígula. Esse aqui foi um dos mais depravados imperador de Roma. Até um cavalo ele colocou, entrou no Senado com ele lá. E o cara, a vida dele era promíscua. Ele se metia com homem, ele se metia com mulher. Ele era um cara devastador em todos os aspectos que tu possa imaginar. Um cara muito mesmo depravado. E depois dele veio Cláudio, mais manso, e depois de Cláudio veio Nero, aonde Paulo vai morrer, é onde o apóstolo Pedro vai morrer. São os 5 primeiros. Só para te começar o nosso estudo nessa noite. Todos esses imperadores, queridos, passaram. E a igreja está de pé até hoje. Por isso que nós temos que priorizar as coisas do Senhor Jesus.
E aqui é o mundo da época. Olha como o Império Romano mandava em toda a costa do mar Mediterrâneo. Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui é a parte de Jerusalém que eles conquistaram. Pompeu conquistou aqui Jerusalém na época de Júlio César, 66 a.C. Pompeu vem aqui, ganha a Judéia. E quando vai ter os problemas lá, ele manda um governador lá para tirar Herodes, um dos Herodes do poder, para colocar Pôncio Pilato, para regular o que estava acontecendo aqui, porque estava tendo muita confusão, muita intriga com o Império Romano. Por isso que ele manda Pilatos para cá. Mas ele comanda tudo isso aqui, ó. A Gália, que hoje é a França, a Espanha, que hoje é a Espanha, onde está a Inglaterra, a Alemanha, que era a Germânia, mas eles conquistaram tudo isso aqui que tu possa imaginar. Então era o império que mandava no mundo naquela época. Naquela época não existiam muitas pessoas como tem hoje. Olha o mapa atual. Hoje, olha, tem muitas nações. Naquele tempo era só isso aqui, querido. Pegava aqui para Jerusalém. Era essa parte aqui que eles mandavam no mundo, a parte aqui da África, e hoje está assim. E nós vamos entrar no texto agora, querido. Aleluia. Paulo vai enviar essa carta para lá, dizendo que Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui já me chama muita atenção. Que esse servo aqui, por que servo? Porque os escravos de Roma eram vistos como um servo, uma pessoa que servia lá na casa da pessoa, que comprava o seu escravo. O escravo fazia tudo o que o cara queria. Tudo que o cara queria, o escravo fazia para ele. E Paulo está se colocando como se fosse um servo, um escravo. Só que aqui, ele não está dizendo que ele é escravo do imperador, não. Ele não está dizendo que ele é escravo, não, daquela cultura, não, dos patrícios, dos grandes homens ricos de Roma. Paulo está dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Ele é servo do Senhor. E que Jesus está acima dos imperadores. Porque você tinha que adorar o império. Você tinha que adorar os imperadores, porque eles tinham o status máximo, querido, de poder. Eram vistos como deuses. E Paulo vai dizendo logo aqui na apresentação: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo no original é enviado, propagador da mensagem de Deus. É com esse pensamento que ele vai entranhar agora a palavra na igreja para espalhar na capital, porque ele sabe que se espalhar naquela capital, porque Roma é o centro do mundo, de lá ia para toda parte, querido, da época. Isso era uma estratégia também de Paulo. Por isso que ele desejava tanto ir para Roma. Mas como ele não poderia estar lá, ele enviou essa carta já para preparar os corações dos irmãos. Você vê que esse cara é tão safro, tão inteligente, que ele não está lá, mas ele conhece tudo que está se passando lá. Ele conhece o mundo, querido. O cara que viajava, tinha grana, com certeza ele viajava. A Bíblia não relata, mas com certeza ele viu os relatos dos seus pais, quem sabe, ou de algum amigo. Não é como hoje, né? Que tudo é rápido. Naquela época, meu irmão, o cara tinha que remar, mano, para chegar lá. Não era fácil. Então ele começa assim, dizendo que ele é servo do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, enviado e separado do mundo de tudo. Separado para o evangelho de Deus, no versículo 2, o qual ele havia prometido, Deus prometeu, de antemão, por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Veja como ele valoriza a palavra de Deus, porque ele conhece a palavra. O que é que está na mente de Paulo? É que tudo aquilo que os profetas realizaram, escreveram e fizeram, Deus está cumprindo. Deus está cumprindo agora, e diretamente do chamado dele, porque ele é o enviado para as nações, para os gentios. E quando ele coloca aqui as sagradas letras, as sagradas escrituras, ele quer dizer que a Bíblia é a verdade. Que os livros lá de Roma, porque Roma tem muito escritor safro, meu irmão.
Você vai ver na história, tem muito, tem Heródoto, tem Cícero, tem um monte de gente, Tácito, tem um monte de gente. Escritores gregos, romanos, os caras são só safra. Sócrates, todos que nós já vimos aqui em outros estudos. Ele está dizendo, não, existe um poder maior. Existe uma letra maior. Aquilo que Deus escreveu muitos anos atrás, antes de Roma, lá atrás. Ele está puxando desde Adão, querido, desde a era de Noé, porque Deus vem fazendo aliança. Deus faz aliança com Adão, Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com quem? Depois de Noé, com Abraão. Depois de Abraão ele faz aliança com Moisés. Depois de Moisés ele faz com Josué ele faz, depois ele faz com Davi. Ele vem fazendo as alianças até chegar na nova aliança, que é o Messias. E hoje a aliança é com nós, querido. Olha como é rica essa palavra, o qual ele havia prometido de antemão, versículo 2 aqui, olha, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dos mortos, Jesus nosso Senhor. Versículo 13 e 4, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Aqui ele está dizendo que a linhagem de Davi veio por Judá. Que é aquilo que Jacó profetizou lá no capítulo 49, que ele chama os seus filhos antes de voltar, que ele vai morrer. Ele faz a promessa que Judá será o cetro, que Judá é chamado louvor, adoração, da onde viria a linhagem do Messias. Ele está dizendo que Jesus é o filho verdadeiro de Davi, feito para Judá, porque Davi é de Judá. Porque uma coisa se interliga na outra. Por isso que ele está exaltando acerca de seu filho, que humanamente, quando ele veio nessa terra, nasceu da descendência de Davi, porque José era descendente de Davi. Quando você vai lá na genealogia de Mateus, você vai ver que José vem da raiz de Davi. E Maria vem como instrumento, de lá nasce o Messias. É isso que ele está dizendo. E quem falou isso para ele foi o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que Jesus foi lá, viu que era uma adoração diferente, foi lá e curou ele. Porque ninguém tinha chamado ele de filho de Davi. Esse é um dos nomes dele, do Messias. E com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, nosso Senhor. Ele está dizendo, olha, ele é da linhagem de Davi, ele é da tribo de Judá, a profecia está sobre o jugo dele, sobre ele, e que ele morreu, mas que ele ressuscitou dos mortos. E você falar isso para uma cultura romana, era mesmo que tu dá um tapa na cara deles, não sabia nem o que tu estava falando. Eles não acreditavam na ressurreição. Paulo é um fariseu, ele acredita na ressurreição. Até os saduceus lá não acreditavam, querido, na ressurreição. Se não tiver ressurreição, não tem igreja, não tem nada, não tem Cristo. Nós somos uns babacas, nós somos uns babacas aqui. Paulo está dizendo. E no versículo 5 ele vai dizer: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo em qualquer parte do planeta Terra, Paulo quer dizer. Por intermédio dele e por causa do seu nome. Por isso que nós não devemos envergonhar o nome do Senhor. Nós devemos exaltar o nome do Senhor. Isso é reverência. Isso é respeito às sagradas escrituras. As pessoas estão perdendo o respeito, querido, pela Bíblia. Por isso que o mundo está assim. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Olha o que ele está dizendo, que Deus chamou ele, confirmou o apostolado dele, porque ele foi muito criticado até mesmo pelos os apóstolos que andaram com Jesus. Depois de 14 anos, na última reunião ali em Atos 15, que foram reconhecer o chamado dele, ali já tinha se passado quase 15 anos, querido.
Ele está dizendo que ele teve encontro com Jesus, que ele foi chamado, que ele é um apóstolo. E depois de toda a obra que ele fez, em todas as regiões que ele passou, caiu a ficha dos apóstolos. Não, realmente Deus chamou esse cara. Aí que ele foi ser reconhecido, querido. Aqui ele está dizendo que ele foi chamado pelo próprio Mashiach, pelo próprio Cristo, que esse evangelho não é dele, é de Deus, porque foi Deus que revelou a ele. Nós temos que ter isso em mente, querido. Nós temos que ter isso em mente como cristãos. Meu Deus do céu. Estão entendendo? Vamos para o versículo 7, que diz assim: a todos os que estáis em Roma, grande capital do mundo naquela época. Por isso que ele lapidou essa mensagem, não foi? Ele se preparou, essa carta é muito rica, ele se preparou. E a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, separados do mundo, já confrontando o sistema. Aqui ele já está confrontando, querido, na saudação. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, separado do panteão romano, separado dos imperadores, separado de todo esse tipo de orgia que rola aí. É isso que ele já está dizendo, que tu é crente, tu é separado. Tu é santo. Graça e paz a vós, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos passar mais um aqui. Vai passando para mim, Tom. Te dá essa função. Quando eu falar aqui o versículo, tu vai e passa. Nesse bem aqui, ó, pá, vai ficar mais bonitinho. Agora nós vamos para o versículo 8, querido. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Porque nem todo pastor hoje ensina assim expositivamente, porque os caras só querem aparecer. Então você está tendo um privilégio aqui. A gente não está se gabando não, querido. Deus nos livre disso. Nós queremos te ensinar. Abra a tua Bíblia aí na tua casa. Pega Romanos capítulo 1, agora o versículo 8 em diante. Se você não sabe, mande alguém lá lhe ajudar. Vê se tem um crente aí na tua casa. Tem crente que nem sabe nem ler a Bíblia, né? Não sabe nem onde os livros estão. Por quê? Porque lá o cara não dá nem culto de ensino, meu irmão. Meu irmão, esse peso eu não vou levar comigo. Porque aqui nesse ministério só não aprende quem não quiser. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui no ministério, aonde vocês vão, vocês sabem dar uma boa palavra. Vocês sabem, só não sabe aquele que realmente não presta atenção no mistério, né? Você está ali numa sala de aula, o professor ali está dando a aula, né? No mundo secular, o aluno está ligado no professor, está ligado nele. Aí o professor fala: não, esse aí vai ser fera, esse aí vai dar fruto. Mesma coisa é na igreja. Então o versículo 8 diz assim, aperta lá: em primeiro lugar, sou grato a meu Deus. Ele coloca sempre Deus como prioridade, né? Que é o tema da nossa aula hoje, o tesouro, a prioridade é Deus. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, não ao imperador, não a Nero, não essa cultura maligna que está aí, não, ao nosso Deus, aquele que morreu lá na cruz, aquele que pagou o preço. Não foi eu, não foi você, foi ele. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante o Mashiach, Jesus Cristo, por todo vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Pessoas que estavam ali na igreja de Roma, pessoas crentes que realmente Deus transformou suas vidas, já estavam dando fruto, já estavam mostrando para o império que existia um Deus muito poderoso, que existia uma nova alternativa de vida que não precisava de tudo aquilo não, que era pela fé no novo Deus, porque é um novo ensino. E você sabe que não é fácil você quebrar uma cultura daquela pesada. É só o Espírito Santo de Deus para entrar aqui, querido. É muita oração para que as pessoas viessem se converter naquela nação corrompida, querido. Aleluia, Senhor. É ou não é?
É ou não é, queridos? Olha aqui, Paulo já por conta em todo mundo é proclamada a fé que vós demonstraste, que vocês que já estão aí como igreja, aqui em Corinto, porque ele escreve de Corinto, aqui em Corinto já chegou aqui na Grécia, o relato que vocês são uma potência aí. Estão evangelizando, estão fazendo a obra. É abaixo de perseguição, querido. Abaixo de perseguição, abaixo de jugo pesado. Você poderia morrer. Você poderia ser preso para ministrar a palavra de Deus, falar de Jesus naquela sociedade. Versículo 9. Deus a quem sirvo. Oh, meu Deus do céu, se o crente entendesse essa frase. Deus a quem sirvo de todo o coração. Por quê? Porque é o tesouro dele principal. Não interessa, tu não serve a Deus de coração, tu só está xingando o gelo. Se não for de coração, não interessa, querido. É só enxugar gelo. Porque tem que ser de coração. A Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como sempre recordo de vós. Olha a preocupação do cara. O cara nem tem intimidade com aquelas pessoas de lá, mas ele conhece os relatos, porque vem de lá. Mas ele ama tão Deus, ele ama tão as pessoas, que parece que ele já estava lá, convivendo com aquelas pessoas. Ele tinha o desejo, querido, de ir lá com os irmãos, de estar com os irmãos, querido. E hoje a gente não vê esse desejo do irmão estar aqui com a gente, do irmão vir aqui visitar a gente. Não tem esse desejo mais, querido. Por quê? Porque a pessoa não está de coração. A pessoa só vem para a igreja por vir. Só vem por vir, não tem, querido, não é de coração. Olha, é até impedimento para o culto quando o cara aqui não vem de coração. Ele é impedimento para a obra. Estou te falando a verdade. Olha, a Deus é quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. Olha a responsabilidade dele com Deus. E minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Versículo 10. Muda lá, varoa. Em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto um caminho para que, enfim, eu possa visitar vocês, estar com vocês. Olha o desejo desse homem, querido. Hein? O desejo desse homem. Por isso que eu te falei, pode trazer o povo para cá. Quer trazer? Pode trazer, que nós vamos aqui espocar a cabeça do diabo aqui nesse lugar. Pode trazer, meu irmão, aqui é a igreja. Eu estou buscando mais a Deus agora, querido. Minhas férias, eu estou me revestindo. Eu estou no azeite já. Sai de baixo, Satanás, já estou no azeite. Então, querido, não, às vezes a gente fica fraco. A Ceasa acaba com o cara. Olha, a Babilônia não é fácil. Pois é, mas a gente, olha, porque eu oro muito, busco muito a Deus. Mas quando eu estava lá na Ceasa, eu chegava aqui só dormia, não orava como eu estou orando agora, não. Agora eu oro pela manhã aqui no púlpito, venho à tarde, oro da hora à noite, da hora de madrugada, 4 vezes agora num dia. E quando eu estou lá, só no carro, querido, em espírito. Aqui o cara chega com a mente pesada, não tem nem força mais para orar. Agora não. Ei, pastor, sexta-feira sai de baixo, Satanás. Versículo 11. Ainda vem mais um doido lá do Acará, né? Que ela é uma benção. A mulher dele falou: pastor, quando eu for lá, eu vou fazer um banquete para o senhor. Falei: não esquenta, faz só aquele charque gostoso, aquele açaizão grosso. Só isso já está bom. É muito bom, né? Aquele açaizinho fresquinho, não tem uma mistura no interior. A irmã Rosileia falou que ela não queria, sabe? Que ela estava cheia. Aí depois que ela provou lá, a missionária Rosileia provou açaí, meu irmão, te detonou tudinho. Mas nós vamos lá em nome de Jesus, né? Então o versículo 11 agora: pois é grande é o meu desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido. Isso é muito forte. Eu estou doido, porque o cara tem muita sede de Deus. Eu estou doidinho para ir naquele lugar. Já com o irmão lá são do manto, são do mistério, porque eu gosto do mistério, eu gosto do manto, mas do manto de Deus.
Porque eu me lembro que quando eu ia para umas vigílias ali em Santa Bárbara, só ia homens de Deus, só linha de frente. Meu irmão, não dava nem vontade de te vir daquele lugar mais. Entendeu? Ali, meu irmão, era muito poder de Deus, meu irmão. Entendeu? Por quê? Meu irmão, só ia líderes de igreja para lá, homens de Deus. E a presença de Deus se manifestava logo no primeiro louvor, querido. Eu vinha com meu dedo tudo bugaçado de calo, mas não estava nem aí, porque a presença de Deus, a gente nem sente os calos. Então é muito bom compartilhar. O irmão ali tem um dom, porque Deus encheu a igreja de dom, querido. O dom que Deus me deu é esse aqui, né? Deus me mostra em sonho as coisas. Deus me deu o dom aqui para pregar a palavra para vocês, ensinar. Esse é o ministério que Deus me deu. Mas tem pessoas que Deus usa em profecias. Os dons é para fortalecer a igreja. É uma pena que hoje os dons estão sendo vendidos. Que o cara pensa que é dele, não é dele. E as pessoas ficam impactadas quando vê um homem que tem dom. Olha, o cara que prega a palavra como eu sempre falo isso aqui, não tem valor nenhum para essas pessoas. Mas o cara que passa o manto, meu irmão, o cara só vive atrás do cara. Isso é besteira, meu irmão. Dom é dom, todos os dons são para edificar a igreja. Eu adoro esse. Deus me deu o de profetizar, que é esse aqui. Porque eu não vou me comprometer, eu estou expondo a palavra dele, querido. É o melhor, porque eu não vou me comprometer a falar uma coisa que Deus não mandou falar. E a gente sabe que está cheio de falso profeta enganando a vida de muitas pessoas, não estão? Está assim, olha, está assim. Hein? Esse negócio de adivinhar CPF, endereço de casa, isso não é de Deus. Isso é obra da carne, isso é adivinhação, isso é satânico. Não existe isso na Bíblia. Vai estudar os dons espirituais. O dom, olha que coisa de um homem de Deus. Pois é grande o desejo meu, de todo o meu coração, em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos em Deus. Claro que onde está a igreja de Deus, ali está a unção de Deus, o poder de Deus, a cura, a milagre, a manifestação. Não tem coisa melhor, querido. A paz que Deus dá para a gente, o mundo nunca vai dar. Então Paulo está dizendo que ele tinha esse prazer, ele almejava estar com os irmãos para estar na presença de Deus. É isso que ele quer dizer. Ver os irmãos também trazendo a palavra para ele, fortalecer também a fé dele, porque quando ele estava preso, era o que mais ele pedia: ore por mim, para que Deus venha me tirar daqui, então para fazer a vontade dele, né? Versículo 12, vai passando aí, Varoco. Quero dizer para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Que coisa maravilhosa, irmão. Hein? Nós temos que ter isso, querido. Um encorajando o outro, um fortalecendo o outro. Por isso que eu falo para vocês, olha, coloca um áudio aqui no grupo, coloca também porque fortalece também nossa vida, não foi, pastor? Falei para você, pastor, grave mais áudio, coloque, sempre que vocês puderem, coloque, porque não é só nós. Quando vocês colocam ali um louvor, quando vocês colocam uma palavra, também está edificando a vida do pastor, fortalecendo a nossa vida, porque às vezes a gente não amanhece bem, isso é do ser humano, a gente amanhece jururu mesmo, querido. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Então isso aqui é muito forte. Quero dizer para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Já pensou se esses caras não fossem encorajados e fortalecendo um ou outro? Como era que eles julgam que eles julgam que era muito pesado? Era morte de cruz, querido. Era coliseu pesado, era prisão. E o cara pegava a chibatada, querido. Olha que Cristo passou. Hoje a gente tem o quê? A faca e o queijo na nossa mão. Entendeu? Sabe por que elas não entendem? Porque elas não leem a Bíblia. Elas não leem a palavra de Deus e elas não oram. Entendeu? Não sente a necessidade, até mesmo dentro da igreja tem pessoas que não leem a Bíblia e não oram, só quer ir no vácuo do irmão. Irmão, ora por mim. Você vai por... Meu irmão, a pessoa que tem que fazer também por si.
A pessoa também tem que orar, tem que nos fortalecer. Parece que só nós que somos bambambam de Jesus. Não existe isso, querido, com Jesus. Você tem que orar por mim ou por você. Nós temos que estar na posição com Cristo. Então é um ensino para a nossa vida o que esse homem passou, para que hoje a gente esteja com esse livro aqui, querido, que mudou a vida de muitas pessoas e ainda continua mudando. Versículo 13. E não deseje, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até o momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Olha o desejo do cara. Assim como Deus tem me usado em outras terras, eu também quero ser usado aí com vocês. Eu também quero compartilhar esse poder, porque o evangelho é poder de Deus, querido. Hein? O verdadeiro evangelho é o poder de Deus, é a alegria de Deus na nossa vida. Isso não pode se perder, essa essência. Porque tu for acostumado só no manto, só no êxtase, quando passar tu vai ficar pulando de galho em galho. Tu tem que se fortalecer na palavra, querido. O manto, o poder de Deus é depois da ministração da palavra, é depois da oração, vem a manifestação do poder de Deus. As pessoas estão fazendo tudo ao contrário, cantam 3.000 louvores, 15 minutos para a palavra. Tem igrejas que estão assim, só movimento, não tem ensino, não tem palavra. A casa lá está cheia, mas a vida por dentro das pessoas está um deserto. As pessoas estão vazias, querido. O evangelho é poder de Deus, tu sentir alegria no Espírito Santo de Deus. É isso que eles estão. E se não fosse isso na vida desses homens, eles não iam suportar. Porque o jugo foi muito pesado, querido. Não tinha carro, não tinha internet. A dificuldade para a pessoa se locomover de uma terra para outra era difícil. Até mesmo para os próprios imperadores. Os caras alugavam aquelas grandes naus, aquelas grandes embarcações e muitos escravos remando. Aquilo ali era um sofrimento. Então, queridos, vamos continuar. Olha o que ele diz no 14. Vamos até o 17 hoje, tá bom? 14. Eu sou devedor. Que humildade. O cara já tinha feito tantas coisas pelo reino. Tantas coisas pelo reino de Deus. Já tinha apanhado, já tinha feito tantas coisas, mas ele está dizendo aqui que ele é devedor. Que ele precisa fazer mais. Que ele precisa diminuir mais. Que ele precisa buscar mais. Eu sou devedor, tanto a gregos, porque ele tinha o desejo de viajar todo mundo. Tanto a gregos quanto a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. Olha o que ele está dizendo. Que ele é devedor até daquelas pessoas mais humildes, até os intelectuais, que ele não pôde pregar, que ele não pôde ir lá, que ele queria ir, ele queria fazer mais. Ele foi impedido muitas das vezes por causa da perseguição. Por causa da perseguição, querido, daquilo que ele priorizou na vida dele. Versículo 15: de modo que em tudo que depender de mim, olha que coisa rica, maravilhosa, estou preparado para anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Haja que houver, ele está dizendo. Haja que houver, mas uma hora eu vou chegar aí para dividir com vocês a alegria no Espírito Santo. Agora eu te pergunto, quando ele chegou lá, quantos milagres esse homem não fez através do ministério dele? Quando ele chegou lá, ele revolucionou o império, querido, com o cristianismo, com a palavra. Tu acha que o imperador não fez proposta para um homem desse desistir? Para ele renunciar à fé dele? Tu acha que não foi feito, irmã Liane? Claro que foi. Mas como é que ele vai renunciar depois que ele teve encontro com Deus? De modo que em tudo que depender de mim estou preparado, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que estar preparada, principalmente aqueles que são linha de frente do ministério. Estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Versículo 16: porquanto não me envergonho, um dos versículos mais lidos no planeta Terra.
Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque a salvação vem do judeu, e assim para todo mundo desse planeta Terra, para o mundo grego, romano, qualquer nação dessa terra. E hoje você lê isso aqui, parece que ele escreveu ontem, que a palavra se renova a cada manhã. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui dentro dessa cultura maligna, ele quer dizer. Aqui dentro dessa sociedade perversa, ele quer dizer. Primeiro do judeu, assim como do grego. Versículo 17, para a gente encerrar por hoje. Visto que a justiça de Deus, agora ele vai viajar, e vai exaltar ainda mais o nome de Deus, que nós vamos ver em outra aula. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, a nova aliança, ele quer dizer. É no evangelho, querido. A justiça de Deus se revela no evangelho, é suficiente para a nossa vida o evangelho. Por isso que te disse, se tivesse só essa carta no cristianismo, era o suficiente, querido, para a igreja. De tão profunda que ela é. Um homem conhecedor da lei, um fariseu, um poliglota, um intelectual, agora vem e faz uma teologia sistemática de tudo que lhe prendeu e coloca em suas cartas para mandar para toda a nação. E quanto mais prendiam ele, mais ele escrevia. Porque ele não queria ficar parado. Tu sabe que o cara que é trabalhador, ele não gosta de estar quieto. O cara que está acostumado a trabalhar, meu irmão, ele não gosta de estar quieto não, parado não. Quem fica parado é preguiçoso. O cara que é trabalhador, a mulher que é trabalhadora, ela não sabe estar quieta. Até no dia da folga dela, ela arranja alguma coisa para ela fazer, ou não é, irmã? Hein? Lavar uma roupa, passar uma roupa, um negocinho ali que faltou. Hein? Não tem. A pessoa que está acostumada a fazer algo, meu irmão, ela não fica sem parar. Hoje eu fui debaixo de chuva lá pegar o projetor que chegou. Entendeu? Eu fui embaixo de chuva. Quem não sei está quieto também. Estou de férias, mas não sei estar quieto, querido. Então venho, vou montar meu estudo, procuro fazer alguma coisa. Entendeu? Como é 4 horas da manhã, o relógio biológico já está, eu tenho que orar para vir um sono. Né? A missionária fica reclamando que eu não durmo. É igual eu, o relógio biológico. Então, visto que é o último versículo, que a justiça de Deus se renova no evangelho, olha aí como é interessante isso, uma justiça de que no princípio e ao fim é pela fé naquilo que você não vê. Tu não vê, mas tu acredita até o tutano que é a verdade. E nós vimos, estudamos isso, que essa fé nós estudamos no livro de Hebreus, que essa fé é confiança. Essa fé ela não pode ser dilacerada nem desconectada de Deus, ela tem que ser firme na rocha e não sair da rocha que é Cristo. Vamos ficar de pé. Como está escrito, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Queridos, eu falei isso para uma irmã minha. Querida, se tu és justa diante de Deus, Deus vai te honrar. Porque Ele não é injusto com ninguém. Pode passar, vai entrar agora o clipe aí, a música. Passa lá. Então Deus, Ele é um Deus justo. Por isso que eu te falei, meu pastor, não te preocupe. Faz a obra, vai fazendo e Deus vai derramando. Nós vivemos pela fé. Não pode deixar de fazer a obra quando a gente tem tempo. Olha, a irmã Eliane, chega do trabalho, ela está vindo, querida. Irmã, o esforço não é fácil. Olha a chuva aí, olha. Muita gente não vem por causa da chuva. Os crentes tapioca, não pode chover que o cara quer uma desculpa e não vem para a igreja. É assim que está. Aí eu pergunto, cadê a fé? Cadê o amor pelo evangelho? Hein? Passa, querida, passa lá que eu já estou esperando para me orar.
maravilhoso Deus. Vamos orar, queridos. Pai, te agradecemos, meu Pai. Quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra, por esse ensino nessa noite. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, nos fortalece diante de Ti. Fortalece, meu Pai, nosso pastor que está aqui, a missionária que está aqui. Fortalece a Eliane que está aqui. Fortalece a Bia, meu Pai. Fortalece a missionária. Me fortalece. Fortalece os nossos irmãos que estão na live. Fortalece aquele que está caído nesse momento. Fortalece, meu Deus, aquele que está com uma insegurança em seu coração. Aquele, Senhor, que está com a sua fé enfraquecida. Fortalece ele nessa noite, pelo poder da Tua palavra, porque na Tua palavra tem poder. Na Tua palavra tem poder. Na Tua palavra tem poder. Por isso, meu Pai, visita nesse momento os hospitais. Visita nesse momento os presídios. Visita nesse momento o pai de família, a mãe de família, aqueles que estão doentes, aqueles que não têm o que comer nesse momento, aqueles que estão dispersos da Tua casa. Vai visitando nessa noite. Coloca amor, coloca compromisso em seus corações pela fé em Ti. E que ninguém venha se envergonhar, Senhor, do Teu Evangelho. Aquele que Te ama não se envergonha, porque é poder de Deus. Poder para curar, poder para mudar a história de alguém, poder para fazer tudo que possamos, que pensamos ou imaginamos, porque Deus é fiel. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A justiça de Deus é verdadeira. Coloca a tua fé em ação. Coloca a tua fé em ação nesse momento. Coloca a tua fé em ação nesse momento, onde você estiver. Levanta a tua mão onde você estiver. Coloca a tua fé em ação, porque o justo vive pela fé no Filho de Deus. Ele é santo, 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 santo. Santo para sempre, sempre será eternamente Deus. Deus da nossa casa, Deus dos nossos filhos, Deus da nossa família. Vai visitando nesse momento o órfão, a viúva, os Teus missionários no quatro cantos dessa terra. Vai visitando as denominações sérias desse país, os pastores sérios desse país, todos os obreiros, todas as obreiras. Vai visitando nessa noite, vai renovando, vai levantando, Senhor. Vai tirando do sono, vai tirando desse sono da insolência espiritual. O Teu nome está acima de tudo, Senhor. Por isso nós engrandecemos o Teu nome nessa casa de oração. Por isso nós engrandecemos o Teu nome nessa casa de oração. Nós profetizamos as bênçãos do Senhor sobre do justo, daquele que está na sua justiça, aquele que está esperando por justiça. É pela fé, é pela fé, é pela fé no Filho de Deus. O Deus invisível, o Deus invisível, o Deus imensurável, o Deus de todos os tempos, o Deus de ontem, de hoje, sempre será Deus. O Deus que está acima de todo o universo. Não existe poder, não existe principado, não existe potestade, não existe. Deus é Deus. Deus é Deus. E o justo, o cristão que se preza, aquele que ora, aquele que ama Deus, aquele que lê a Bíblia, aquele que tem o desejo, o anseio como uma corça por água. O crente tem que ser como uma corça. Por isso que o salmista diz no Salmo 42 que a tua alma tem que ansiar pela presença de Deus. A tua alma tem que ansiar pela presença de Deus, para Ele te encher, para Ele te revigorar, para Ele te sarar. Mas tu tem que se encher da graça. E é pela fé. O poder vem pelo ouvir a palavra, pela fé no Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. O Deus que abriu as portas para o apóstolo Paulo está aqui. O Deus que abriu as portas. O apóstolo Paulo
colocou na sua vida Jesus como seu maior tesouro, como seu maior patrimônio, querida. Ele colocou Jesus como seu maior patrimônio. Você sabe o que é isso? Você colocar Jesus em primeiro lugar, como seu maior patrimônio, como seu maior tesouro. Foi isso que esse homem fez. Faça isso e seja abençoado por Deus. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos nessa noite. E não somente aqui, mas com todas as pessoas que estão assistindo, aquelas que ainda vão assistir, aquelas que ainda vão compartilhar essa live, que elas possam ser tocadas pelo poder da palavra do Senhor. Muito obrigado, meus amados irmãos. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu celeiro, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus sonhos, os teus votos, as tuas necessidades. Eu profetizo nessa noite que Deus há de nos abençoar grandemente, que Deus venha nos guardar. Senhor, oração do meio-dia, sexta-feira, abençoa-nos, profetizamos as tuas bênçãos sobre esse lugar, nessa nova série de milagres de Jesus, e o grande culto da família no domingo, Senhor Jesus. Muito obrigado. Abençoa também o culto de mulheres, dia 30, que será uma grande